Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Na área, mais uma videoaula de correção, né? Listagenzinha dessa vez, números decimais. Falou? Nem tanto fração. Acho que eu tenho um exercício ali de fração. 2 aqui embaixo, 3. Tá certo? A gente vai estar focando aí nessa parte de número decimal mesmo. Tá bom? E as suas operações. Basicamente aí o complemento dos últimos exercícios que a gente está vendo. Falou? Revisãozinha aí. Provinha deve estar chegando. Então vamos estar sempre estudando, né? Matemática é assim, não tem como. Quanto mais exercício, melhor. Então vamos lá. Número 1. Quanto é 6 quintos vezes 20 sobre 12? Beleza? Você pode multiplicar direto ou você pode procurar simplificar antes. Tá certo? Eu vou multiplicar primeiro. Depois a gente simplifica. Não tem ordem certa não. Vamos lá. 6 vezes 20. 6 vezes 2 dá 12. Então coloca mais um zero aqui. Tá bom? 5 vezes 12. 60. Tá bom? Então sem simplificar, qual é a opção que a gente marca aqui, ó? Letra B, né? Falou? Muito facinho, né? 2. Letícia irá dividir 3 kg de balas de goma em pacotes que cabem 1,2, ou seja, metade, né? Meio quilo cada um. Sendo assim, quantos pacotes Letícia irá precisar? Pessoal, se são 3 e eu vou dividir em pacotes de meio, ou seja, 3 dividido por 1 sobre 2. Tá? O que eu faço na divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. 3 vezes 2 é só multiplicar. 6 não precisa colocar sobre 1. Ou seja, são 6 pacotinhos. Tá certo? Bem simplesinho, né? Bem fácil. Os números menos 1 sobre 4 e menos 1,4 são iguais? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Povão, isso daqui é muito falso, né? Por quê? Quanto que é 1 dividido por 4? 1 dividido por 4. 1 não dá. 0. 0, 10 dividido por 4. 2 vezes 4. 8 sobra 2. 0. Então tá aqui, ó. 1 dividido por 4 é 0,25. Pouco importa o sinal. Eu estou comparando dois números de sinais iguais. Então, menos e menos, se fosse mais e mais, ia ser a mesma coisa, tá? Para eu estar comparando, ele só perguntou se eles são iguais. Não perguntou quem é maior, quem é menor. Tá bom? O 1 quarto é 0,25. Não é 1,4. É muito comum um aluno que está aprendendo fração confundir isso daqui. Beleza, pessoal? Então a gente já sabe aí que é extremamente falsa. Deixa eu ver aqui, eu acho que dá para fazer a 4. Vamos lá, professor super organizado. Um veículo consome meio litro de combustível para cada quilômetro percorrido. Qual vai ser o consumo em seu percurso com 68,5 quilômetros? Então vamos lá. Meio litro a cada 1 quilômetro significa dizer que eu preciso de 1 litro a cada 2 quilômetros. Tá bom? Não é? Então meio litro, 1 quilômetro, 1 litro, 2 quilômetros. Beleza? Só você multiplicar por 2, né? Você soma meio com meio, dá 1 inteiro. E 1 mais 1 são 2 quilômetros. Tá bom? Eu vou andar 68,5 quilômetros. Ou seja, o que está acontecendo do quilômetro para o litro? Não é a metade? O 1 não é a metade do 2? Então, para eu determinar esse valor X em litros, tá, do quilômetro, basta você entender que é sempre a metade da quantidade de quilômetros.
Ou seja, 68,5 dividido por 2, porque é metade. Tá bom? Como que eu faço essa divisão? Multiplica por 10 para poder tirar essa vírgula daqui, vai ser um número inteiro. E acrescenta um zero aqui. Se eu estou multiplicando por 10, tem que acrescentar por zero. Vou acrescentar um zero, perdão. Tá bom? Então agora a gente tem 68 dividido por 20. 68 dividido por 20, 3. Tá certo? Então fica 3 vezes 20, 60. Sobrou 8, baixo 5. 85 dividido por 20, 4. 4 vezes 20, 80. Sobrou 5. O que eu faço? 0, 50 dividido por 20. Desculpa, engasguei. Eita, deu pigarro aqui na garganta. 2 vezes 4, 40, sobrou 10, coloco mais um zero. 100 dividido por 20, 5, tá bom? Resto 0. Então 34,25. Belezinha? Muita gente vai fazer isso aqui de cabeça, tá bom? Mas a gente tem que ensinar o jeito correto, né? Como é que se realmente efetua. Se não fosse um número tão simples de fazer de cabeça, aí você tem que saber fazer, tá bom? O oposto da fração 7/5 é 5/7. Essa afirmação é verdadeira, a gente já viu, né? Claro que não, é falsa. Pessoal, oposto é trocar o sinal. Não confunda com inverso. Tá bom, pessoal? Então, essa 5 aí, ela é falsa. Beleza? O oposto de 7/5 é menos 7/5. Você trocar o numerador pelo denominador é você inverter o número. Tá bom? Então, cuidado com isso aí, que é muito fácil você confundir também. Quanto é 0,5 mais 1,7? Então, 0,5, 1,7. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 7 dá 12. Foi 1. 1 mais 1, 2. 2,2. Tá bom? Letra A. 7. Dizemos que a fração tem representação exata quando apresenta um número infinito de casas? Nope. É um número inteiro? Sim. Então, pessoal, fração e divisão, mesma coisa, né? A divisão ela é exata quando a gente tem o resto zero, quando tem um número inteiro. É a mesma coisa na fração, tá bom? Resto zero, ou seja, o número inteiro. Aquela divisão teve um resto zero, o número inteiro, beleza? Apresenta um número infinito? Não, tudo errado. 8. O número 17% em forma de fração equivale a 17%. Por 100, né? 17 sobre 100. 9. Existe um número racional que é número inteiro. Essa afirmação é... E aí, o que vocês acham? Povão, o que é um número racional? Vamos lembrar os conjuntos que a gente estudou até hoje. Nós temos aqui os números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente diz que esses números aqui são os inteiros positivos mais o zero ou não negativos. Tá certo? A gente não pode dizer que são só números positivos porque o zero não tem sinal. O zero não é positivo nem negativo. Tá bom? Depois dos números naturais vem os números inteiros. Aí nós temos os números negativos, tá bom? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, mais os positivos, mais o zero. Tá bom? Ou seja, ó, dentro dos inteiros a gente também tem os naturais. E depois desses dois a gente tem os números racionais. Os números racionais são números que a gente consegue representar através de uma fração. Por isso que a gente coloca aqui A sobre B.
Ou seja, qualquer número que se transforma ou que vem de uma fração é um número racional. Esses números aqui, eles estão inclusos nessa? Sim. Vou te dar um exemplo muito simples. 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é 2. Não representei o 2 por uma fração? Sim. Então, ó, esse número aqui, ele é natural, ele é inteiro e também é racional. Tá bom? A gente tem outros exemplos. Lógico, a gente tem os números que são exclusivamente racionais. Aqui, ó, 1 sobre 2. Ele não é inteiro, ele não está aqui e não está aqui. Mas ele está aqui exclusivamente. Tá certo? Então, basicamente, é nessa hora que você vê aquele diagrama no teu livro, né? No site que você está estudando. Conjuntos. Diagrama é isso aqui. Tá bom? Então, ó, dentro dos racionais a gente tem os inteiros e os naturais. E dentro dos inteiros a gente tem os naturais e nós temos só os naturais. Temos números que estão nos 3, temos números que estão aqui nos 2 e tem número aqui que é exclusivamente só racional, caso do 1,5, tá bom? Assim como outros números. Beleza? Então ele fala ali, ó, existe um número racional que é inteiro, olha o exemplo aqui, ó. Tá bom? A mesma coisa se fosse negativo. 2 sobre 1, menos 2. Ó. Tá bom? É inteiro, continua sendo inteiro. Beleza? Então, verdadeiro. Tudo isso foi só para explicar aí que existe. Normalmente esse papo todo aqui é aquela primeira aula, né? O professor começa a explicar os conjuntos, que todo mundo dorme, né? 10. Paula precisa pagar uma dívida, ou seja, ela está devendo 1.745. Ela conseguiu juntar 979, ou seja, ela não vai pagar tudo. Quantos reais ainda são necessários para que Paula quite sua dívida? Ou seja, se ela estava devendo 1.745, ela conseguiu pagar. A gente faz uma diferença para ver quanto que falta. Tá certo? 5 menos 9 não dá. Peguei 1 emprestado. 15 menos 9, 6. 3 menos 7 não dá. Peguei 1 emprestado. 13 menos 7. Tá, minha garganta. 6 de novo. 6 não dá. Peguei 1 emprestado. 16 menos 9. 7. 766. Beleza? Letra B de bola. 11. Essa 11 é muito interessante, né? Nós temos aqui 3 operações: subtração, multiplicação e soma, tá? Com situações diferentes. Primeiro, dentro desse parênteses, vamos lá. Expressão a gente resolve sempre que está dentro do parênteses primeiro, né? Nós temos denominadores iguais. Isso é muito bom, tá certo? Então a gente tem aqui 1 menos 5. Eu vou pedir para vocês só fazerem uma alteração, porque essa lista aqui, lembrando, foi para o 6º ano, né? Eu esqueci, eu tinha que ter posto um mais aqui, tá certo? Então, corrige aí, coloca um maisinho aí, tá bom? E vamos efetuar sempre na soma. 1 mais 5, 6. Repete o denominador, 2. Tá certo? Então, quando a gente soma ou subtrai frações, denominadores são iguais, só repetir. Eu vou deixar assim, por enquanto. No outro parênteses, 9 quartos mais 8 quintos. Opa, denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? MMC. MMC entre 4 e 5. Qual é o MMC entre 4 e 5? 20. Por que eu sei que é 20? Porque o 4 e o 5 são primos entre si. Eu já expliquei isso daí algumas vezes. São números que não têm divisores comuns, além do 1, lógico. O 5 só divide por 5, né? Então, no final das contas, se você fosse colocar aqui um do lado do outro, e eu fosse decompondo, eu ia dividir 2, 2 e 5. No final das contas, a gente acaba multiplicando eles. Tá certo? Então, 5
vezes 9, 45. 4 vezes 8, 32. E 45 mais 32, 77 sobre 20, tá bom? Então esse daqui é o meu primeiro parênteses, segundo parênteses. E o que está acontecendo com os parênteses? Eles se multiplicam. Então eu tenho 6 sobre 2 vezes 77 sobre 20, tá certo? Eu evitei dividir isso daqui, o 6 divide por 2, lógico. Por quê? Eu não sabia se mais para frente eu ia precisar simplificar, né? Se de repente aqui eu tivesse um número muito grande, que eu pudesse simplificar aqui por 2, não sabia a resposta aqui também, né? A gente deixa para fazer essas coisas por último, porque a gente já pode guardar essa divisão para poder ajudar, né? Não é o caso. No 77 aqui ele só divide por 11 e por 7, então não vai ajudar. Eu acho mais fácil simplificar mesmo, tá? 6 dividido por 2, então vai ficar 3, tá? Embaixo vai ficar 1. E quanto que é 3 vezes 77? 231. 1 vezes 20 vai ficar 20. Não dá para simplificar. Vai ser isso aqui mesmo. Tá bom? Esse númerozão todo. Então mais uma vez aí eu queria pedir ajuda de vocês. Deixa um like aí para eu saber que vocês estão vendo. Aperta o joinha aí, porque ultimamente os meus vídeos aí, nem os meus alunos estão curtindo, eles só assistem. A galera esquece de curtir. Curte, cara, dá um ânimo, dá um gás. Não é por nada não, eu tenho certeza que não vou chegar a ganhar dinheiro com isso aqui não. Cara, para ganhar dinheiro com o YouTube tem que ter muita visualização. Não dá para bater de frente com um canal grande não. Vamos lá. Considere as frações, represente-as em números decimais. Pessoal, como que a gente representa com o número decimal? Dividindo. Você vai dividir 1 por 3, 5 por 2, 6 por 3, 10 por 4. Tá certo? Sempre efetua essa divisão. Eu não preciso chegar aqui e dividir tudo, né? Porque a gente já sabe como é que divide o número decimal. E também já vimos o que é um número decimal infinito periódico. Dízima periódica. Tá certo? Se alguém sentir alguma dúvida aí, pode me chamar que eu explico melhor. Eu faço isso aqui com calma. 5 dividido por 2, 2,5. 6 dividido por 3, 2 inteiro, né? 10 dividido por 4 dá 2,5. Beleza, pessoal? Então chegamos aí no final da correção de mais uma listazinha, tá certo? Queria pedir aí a força de vocês mais uma vez, dá um like aí, compartilhe com os amigos de vocês que estão estudando essa matéria também. Um grande abraço, obrigado aí pela audiência e até a próxima. Valeu, fui!